De 8 de março até o fim da campanha dos Blazers nos playoffs, o impensável aconteceu. Scoot Henderson mostrou produtividade real e consistente, onde provou pela primeira vez em sua carreira que não é um fracasso. Todo o hype e potencial que ele teve estava à mostra para o mundo ver. Scoot Henderson começou bem. Continua mandando bem com uma de 3. Claro, ele ainda teve jogos ruins, como os 2 últimos contra o Spurs, que foram miseráveis. Em pouco tempo, Scoot Henderson deixou de ser dispensável para o Blazers e agora está perto de assinar uma grande extensão de contrato para permanecer em Portland. Isso ocorreu rapidamente porque ele ficou 4 meses afastado por lesão no tendão da coxa e, ao voltar, assumiu o lugar de Shaedon Sharpe no time titular. As ações de Henderson dispararam e deixaram seu time em um dilema, sem saber com qual jovem se comprometer. Vamos analisar as grandes dificuldades iniciais de Scoot Henderson, mas agora sua carreira cresce rapidamente. Uma trajetória que nos faz pensar que ele pode realmente se tornar o jogador destinado a ser. Ao escolher não ir para a faculdade, assinar com o G-League Ignite e se reclassificar para entrar no draft mais cedo, Scoot Henderson seguiu um caminho que indicava um início lento na NBA. Seus 2 primeiros anos na liga foram difíceis em vários aspectos, mas sua maior fraqueza era finalizar jogadas perto da cesta. A verdade é que ele era excelente em superar o defensor e chegar ao garrafão. Em uma jogada como essa, por exemplo, Scoot percebe que a troca vai acontecer e que vai ter DeRozan marcando ele. Então, no momento em que ele vê isso, ele acelera e dá uma arrancada para chegar imediatamente à cesta. O problema é que ele não consegue converter. Ele faz a mesma coisa de novo, bem aqui. DeRozan troca na marcação e exagera outra vez, tentando marcar Scoot muito longe da cesta. Scoot passa por ele, mas erra outra bandeja fácil, sem contestação. Essa era uma jogada comum dele, usando o primeiro passo explosivo para passar por um marcador lento ou um pivô. Mas na hora que ele vai para a bandeja, ele não tem nenhum toque e nenhum controle corporal. Ele pisa primeiro no chão para acelerar, faz o crossover, hesita e depois parte direto para a cesta. Na temporada de estreia, Scoot converteu só 46% dos arremessos a menos de 1,5 metro da cesta. A média para um armador nessa distância é de 57%. Seus percentuais na faixa de 1,8 metro, mesmo com menos tentativas, são ainda piores, mostrando que ele não conseguia finalizar bandejas nem tinha uma floater, ou outra forma de pontuar no garrafão. No seu segundo ano, porém, ele melhorou um pouco na hora de converter bandejas, mas ainda estava abaixo da média da liga. Quer dizer, não era ruim, mas quando você soma tudo o que ele fazia mal, como seus arremessos de pull-up horríveis que pareciam nunca cair, Scoot passava a impressão de que tinha fraquezas demais para se tornar um jogador consistente e produtivo. A tomada de decisão dele era confusa às vezes. Aqui, ele simplesmente faz um arremesso de 3 pontos de 9 metros com 11 segundos restantes no cronômetro de arremesso. Esse tipo de jogada fazia com que ele fosse imediatamente colocado no banco. Dito isso, 2 coisas trouxeram certa positividade ao seu jogo. Sua leitura de quadra e instintos gerais não são ruins. Sabemos que a taxa de turnovers do Scoot era muito alta, principalmente por passes sem noção como esse. Esse foi um turnover, mas dá pra ver que ele teve a ideia certa aqui. Ele olha para a quadra e vê que Deni Avdija está em um mismatch contra CJ McCollum, então tenta passar a bola para ele o mais rápido possível. O ângulo estava ruim e o passe dele saiu um pouco fora do alvo. Aqui, ele vê Matisse Thybulle livre no canto, atrai a atenção de Tim Hardaway Jr. e então passa para Thybulle arremessar de 3 livre. O problema é que ele foi rápido demais, atropelou Hardaway e cometeu a falta ofensiva. Dá pra perceber em todas essas jogadas que o raciocínio dele é bom e a leitura está correta. Ele só não conseguiu executar direito. Scoot Henderson embaixo da cesta tentou encontrar um companheiro de equipe em vez disso. Esse é o 5º desperdício de bola. Aqui, a defesa pressiona Scoot e ele tenta passar para fora, como deveria, mas está totalmente desequilibrado. Isso se relaciona ao que eu disse antes, a falta de controle corporal dele, o que também explica sua dificuldade em fazer bandejas. Felizmente, os bons instintos do Scoot Henderson também se estendem à sua percepção defensiva, e isso é muito mais fácil de perceber. Há vários exemplos dele entendendo a intenção do ataque e interceptando passes para roubar a bola. Não é só a defesa dele contra quem está com a bola. A defesa de ajuda do Henderson não é nada ruim, eu diria até que é muito boa para um jogador tão jovem quanto ele.
Nessa jogada, ele vê Shaedon Sharpe ficando para trás no contra-ataque e abandona o jogador no garrafão para tentar roubar a bola e evitar uma bandeja fácil. Ao mesmo tempo, tentou bloquear a linha de passe. Veja uma das jogadas mais impressionantes dele na defesa de ajuda. Ele percebe que seus companheiros erraram na troca e demoram para se recuperar, deixando Pascal Siakam livre. Henderson percebe isso instantaneamente e intercepta o passe antes mesmo que Andrew Nembhard o note. Vemos isso repetidas vezes, sua leitura excepcional e visão de quadra. Então, mesmo com sua atuação desastrosa no ataque, o fato de ele ser tão atento a tudo na quadra foi muito animador. Passe por dentro, muito bem lido e interceptado por Henderson. A segunda coisa positiva é o quão agressivo ele é sem parar. Eu sei que isso é meio clichê de se dizer, mas assim que Scoot entrou na liga, ele sempre procura a oportunidade de infiltrar. E ao ler a defesa, ele sabe quando acelerar ao ver um mismatch ou quando correr pelo garrafão se enxergar uma brecha. É só que, mais uma vez, a execução dele não está boa e ele não consegue finalizar a jogada. Mas o cara não foge do contato. Isso vale para todo armador da liga. É melhor ter um cara com físico e instinto para atacar do que um cara que é inseguro e joga muito na defensiva. Apesar da produção instável de Henderson, sua confiança nunca vacilou. Ao analisar os pontos positivos do jogo dele, vê-se que as bases para mudar sua carreira já foram lançadas. Era só uma questão de tempo. Infelizmente, esse momento teve que esperar. É difícil passar pela intertemporada e lidar com acidentes inesperados, mas me sinto abençoado, pois poderia ser pior. Antes da terceira temporada, ele sofreu uma lesão grave no posterior da coxa durante um treino de rotina. Esse período foi turbulento em Portland. O ex-treinador Chauncey Billups foi suspenso por tempo indeterminado por um escândalo de apostas. O elenco mudou muito com a saída de Anthony Simons e a chegada do experiente armador Drew Holiday, que seria mentor do jovem Henderson. Eles assinaram novamente com Damian Lillard após sua dispensa pelo Milwaukee. O time estendeu a oferta qualificatória para Henderson, indicando que preferiam observar seu terceiro ano antes de decidir renovar ou dispensá-lo. O problema no posterior da coxa dele durou bem mais que o esperado. Foram necessários 51 jogos até Henderson voltar à quadra. Durante 4 meses de reabilitação, Henderson assistiu a vídeos próprios, revendo dificuldades, provações e erros dos primeiros 2 anos para entender sua dificuldade. Sem contar que, com uma lesão no posterior da coxa que exigia que ele evitasse qualquer movimento intenso com a parte inferior do corpo, Henderson aproveitou esse tempo para refazer seu arremesso e aperfeiçoar sua forma. Eu diria até que essa lesão pode ter sido uma bênção disfarçada. Se não tivesse se machucado, talvez não teria tido tanto tempo para estudar e corrigir seu jogo. Com o Portland Trail Blazers superando expectativas e perto dos playoffs, a dúvida era se Henderson teria chance de mostrar o que aprendeu tão tarde na temporada. A resposta é sim. Quando Henderson voltou no início de fevereiro, coincidiu com a lesão de outro jovem jogador do time, Shaedon Sharpe. Sharpe era o ala-armador titular e tinha média acima de 20 pontos por jogo antes de se lesionar. Ele lesionou a perna na semana em que Henderson voltou, então Henderson teve que assumir mais responsabilidades e virou titular. Começando tão tarde na terceira temporada, ele sentiu uma urgência inédita. E ele usou seu desespero como motivação. Entre 8 de março e o fim da temporada, ele manteve média de quase 16 pontos por jogo. Seus perdas de bola caíram muito e seu aproveitamento nos arremessos de 3 pontos subiu para 43% em mais de 5 tentativas por jogo. Ele também parou de errar bandejas. Agora ele finaliza as jogadas como deveria, usando seu corpo forte para afastar o defensor. Henderson era o pior finalizador da liga e agora está acima da média. Em uma jogada como essa, por exemplo, ele com certeza erraria essa bandeja alguns anos atrás. Mas aproveitando sua força, ele mudou a forma como ataca a cesta. Ele percebeu que é um dos armadores mais fortes da liga para o tamanho que tem e é forte pra caramba. Então, para ele, treinar para absorver o contato do defensor e se ajustar no ar é a melhor solução. Em um período de 30 jogos, ele ainda teve altos e baixos, mas foi a fase mais consistente de basquete em sua carreira na NBA.
Pela primeira vez, os Blazers perceberam que ele realmente está conseguindo. Ele está se tornando o jogador que eles achavam que ele poderia ser quando o escolheram na terceira posição do draft. Há muito talento jovem ao redor deste time, simplesmente roubando a alma do amanhã. Embora os Blazers tenham sido atropelados na primeira rodada contra San Antonio, Henderson fez 3 jogos iniciais excelentes. Ele mostrou um controle na pontuação que nunca tinha apresentado antes. Ele sempre teve agressividade, mas agora está pensando e analisando a quadra antes de fazer seu movimento. Com um repertório de bandejas mais refinado, uma percepção de quadra mais apurada, um arremesso em suspensão muito mais fluido e aproveitando ao máximo suas ferramentas físicas de elite, Henderson trabalhou duro para se tornar um armador de nível titular legítimo em um time de playoffs. Todas essas melhorias começaram fora da quadra, durante a reabilitação, quando ele pôde refletir e entender tudo. Isso levanta a questão: como será o próximo contrato dele? Enquanto gravo este vídeo, o Portland Trail Blazers tem 3 opções. Opção 1, dar a ele uma extensão de contrato de novato de longo prazo no verão de 2026 e garantir sua permanência cedo. Se você é um bom jovem jogador e seu time confia em você, essa costuma ser a opção mais provável. Henderson está em uma situação única, pois não teve uma temporada de destaque, mas sim 2 meses bons. Uma amostra de 30 jogos pode ser pequena para o time investir totalmente nele. A segunda opção é não oferecer uma extensão e esperar mais um ano até a off-season de 2027, quando Scoot Henderson será um agente livre restrito. O time ainda pode igualar qualquer oferta para mantê-lo. Foi isso que ocorreu entre o Detroit Pistons e Jalen Duren. Eles ainda não tinham certeza se queriam garantir um contrato de longo prazo com ele, então optaram por esperar mais um ano até que ele se tornasse um agente livre restrito e só então decidir. Isso também ocorreu com DeAndre Ayton em Phoenix. A ausência de extensão contratual gerou grande tensão entre ele e o time. Então, existe a terceira opção. Deixe-o sair e não o renove. Normalmente, não acredito que deixariam Henderson sair, mas com os Blazers tendo agora o dono mais mão de vaca do esporte, isso é mais provável do que parece. Desde que Tom Dundon virou dono, todos os artigos que li falam sobre sua avareza, desde cortes na equipe de viagem e hotéis até a procura de técnico que aceite salário baixo. Fui à Wikipédia dele e o segundo parágrafo diz que ele comprou uma organização de futebol americano de ligas menores, depois parou de financiar e ela faliu. Não sei o que pensar desse cara, mas se os boatos forem verdade e ele for mesmo um dono mão de vaca, o tempo de Scoot em Portland pode estar em risco. É isso, pessoal. Me digam o que acham do Scoot Henderson. Ele fez o suficiente para os Blazers considerarem um contrato longo com ele? Vocês acham que ele será essencial para o novo time dos Blazers? Ou isso é só mais um caso passageiro e aquele recorte de 30 jogos foi pequeno demais para tirar uma conclusão? Me contem o que vocês acham nos comentários. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!